Olá, eu sou o Heber Jung e quero falar hoje sobre como foi a conversão de Cornélio. Eu tenho falado nas devocionais essa semana sobre a vida de Cornélio e a forma como Deus transformou a mente de Pedro para pregar o Evangelho de Jesus a Cornélio, sua família e amigos. Vamos ver então como foi o processo de conversão de Cornélio. O primeiro aspecto que eu quero destacar é o seguinte: ele queria ouvir a palavra de Deus através de Pedro. Diz a Bíblia que no dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. E o versículo 33 também diz: assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Esses versos dizem que Cornélio, todos os familiares e amigos estavam aguardando a chegada de Pedro para ouvir o que ele tinha a dizer sobre aquela visão. Cornélio entendia a importância daquele momento e sabia que Pedro tinha algo da parte de Deus para comunicá-lo. Assim, aguardou com perseverança e esperança a chegada de Pedro. Mas me chama a atenção a postura dele de se prostrar diante de Pedro para adorá-lo. Isso me revela seu conhecimento limitado de Deus. Mas enfim, Pedro o corrigiu imediatamente, ordenando-lhe que se levantasse, pois ele era um homem como ele, querendo dizer com isso que adorar é somente a Deus. Segundo Pedro falou das boas novas de Jesus. Pedro começou a falar dizendo: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como também Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele e de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pedro destacou os seguintes temas em sua palavra: salvação é somente por meio de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus está centrado em sua morte e ressurreição, ou seja, ele morreu em nosso lugar naquela cruz e ressuscitou dos mortos com as chaves da morte e do inferno. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Jesus é o Senhor de todos, inclusive os profetas testemunharam a respeito dele, pois todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seus discípulos são testemunhas do que ele falou e de sua ressurreição. Perdão de pecados, salvação e vida eterna não são alcançados pelas obras nem pela religião, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. E enquanto todos ouviam atentamente e acreditavam nas boas novas de Jesus, ditas por Pedro, aconteceu algo extraordinário. Olha só, todos recebem o Espírito Santo e são batizados. A Bíblia diz que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Cornélio, toda a sua família, aqueles amigos íntimos, creram na palavra pregada por Pedro.
foram cheios do Espírito Santo e logo depois foram batizados nas águas e recebidos na igreja. Interessante que na casa de Cornélio, Deus concede o Espírito Santo mediante manifestação do poder antes mesmo do batismo nas águas. Isso me ensina que o agir de Deus independe da disposição organizacional e doutrinária da igreja. Bom, aprendemos na devocional de hoje que Cornélio se converteu por iniciativa de Deus, ou seja, Deus enviou um anjo para lhe pedir que chamasse a Pedro para pregar a ele. Segundo, Cornélio e sua família queriam ouvir a palavra de Deus através da vida de Pedro. Eles tinham sede de ouvir algo da parte de Deus. Terceiro, eles creram na palavra pregada e receberam o Espírito Santo em suas vidas. E quarto, foram batizados nas águas, fazendo assim sua pública confissão de fé em Jesus Cristo. Você já se converteu a Jesus Cristo? Já teve uma experiência com Ele? Se não, caso more próximo à nossa igreja aqui em Kearney, New Jersey, vem me procurar, terei um prazer de explicar um pouco mais sobre Jesus a você. Caso more em outro estado, aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em outro país, sugiro que procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e um pastor e diga a ele que você quer saber mais sobre Jesus Cristo. E se você já teve uma experiência, te convido a compartilhá-la a um amigo mais próximo de você essa semana. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. E se quiser pedir oração, escreva no comentário logo abaixo e terei o imenso prazer de orar por você. Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia e até a próxima.